Como saber se eu realmente tenho transtorno bipolar? As pessoas me perguntam, mas doutora, como a senhora disse que eu tenho transtorno bipolar se eu não tive nunca na minha vida uma fase de mania? Ou às vezes perguntam se eu nunca tive uma fase de hipomania ou de euforia. Ou até mesmo perguntam se eu nunca tive uma fase de depressão. Como então a senhora disse que eu tenho transtorno bipolar? Como fechar esse diagnóstico? Como bater o martelo em relação a isso? Afinal de contas, vocês sabem que numa fase de depressão, num episódio único de depressão, num episódio de ansiedade ou algum outro tipo de transtorno, o tratamento pode ser autolimitado, pode ser um tratamento de 2 anos, em que a pessoa faça terapia, tome a medicação e fique bem. Enquanto que no transtorno bipolar, o transtorno bipolar já é por si só uma doença crônica, degenerativa, inflamatória a nível sistêmico, ou seja, todo o organismo, todo o corpo fica inflamado durante as crises e que causa vários problemas degenerativos, várias doenças graves, inclusive hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol, triglicerídeo elevado, causa também cardiopatia, causa demência, causa problemas articulares, artrites, artroses, fibromialgia. Então, assim, é uma doença que traz várias complicações ao longo do tempo. Então, é uma doença que precisa ser diagnosticada, precisa se fechar o diagnóstico, mas também você vai estar dizendo para o paciente que ele vai precisar fazer tratamento. E o tratamento não é só medicamentoso, é toda uma mudança de hábitos de vida para o resto da vida. Então, para você dizer isso, com certeza, com firmeza, você tem que saber o que está falando, não é verdade? Afinal de contas, você não vai estabelecer uma coisa tão séria para alguém e de repente não ser aquilo e você está tornando a vida dela mais difícil, fazendo um diagnóstico errado, dizendo que ela tem transtorno bipolar se ela realmente não tiver. Gente, o que eu digo, o transtorno bipolar, o que é uma euforia, o que é uma hipomania, o que é uma depressão, o que é uma fase mista, o que é uma mania. Até mesmo no manual aqui nesse livrinho, no Manual de Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento CID-10, que é o que nós utilizamos no Brasil normalmente para fazer os diagnósticos, né, os códigos de diagnóstico e também para fazer a avaliação, até nele é muito confuso tudo isso. Até nele é muito complicado, é muito difícil de entender. Então, nos próximos vídeos que eu vou gravar, eu vou ler esse manual aos poucos, explicando para que vocês consigam ter uma ideia. Porque até mesmo profissionais da saúde e profissionais da saúde mental muitas vezes se confundem e não entendem direito o que é uma mania, o que é uma hipomania, o que é uma euforia, o que é realmente uma depressão, que a depressão não é o que todo mundo pensa. Normalmente, a tristeza, vontade de chorar, vontade de morrer. Nem sempre a depressão é isso. Então, existem outros sintomas, entendeu? Então, eu vou ler o manual e vou explicar um pouquinho para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor algo que é bastante complexo e que pouca gente consegue entender. Eu vou iniciar pelo que são os transtornos do humor. Os transtornos do humor vão de F30 a F39. E eles incluem o episódio maníaco, quando é um episódio único de mania ou de hipomania, né? Quando são mais de um, ou seja, são 2, 3 episódios, ou quando é uma hipomania, uma mania contínua, já é chamado de transtorno bipolar e não de episódio único de mania. Temos o transtorno afetivo bipolar, que são muitas classificações aqui, eu vou mostrar para vocês com o tempo. Temos o episódio depressivo, temos o transtorno depressivo recorrente e atualmente nós já acreditamos que o transtorno depressivo recorrente, na maioria das vezes, vai desencadear em um transtorno bipolar.
Então, muito frequentemente, quem tem transtorno depressivo recorrente acaba desenvolvendo um transtorno bipolar. Temos os transtornos persistentes do humor, e dentro deles temos a ciclotimia, que é uma oscilação mais leve, como se fosse um transtorno bipolar bem leve. Eu vou explicar tudo isso direitinho depois. E temos outros tipos de transtorno e temos até o que se chama de transtorno do humor não especificado, que esse, sinceramente, vamos perguntar para algum expert, mais expert do que eu, porque eu acho bem complicado diagnosticar um transtorno do humor ou afetivo não especificado.